Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda na caminhada final. Nos conceda o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e faça morada em nós, e nos converta, e nos dê entendimento de tudo o que for dito nesse momento, e para que possamos ter a facilidade, ter o entendimento e ter a aceitação da Tua Palavra, porque sem Ti nada poderemos fazer. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Yahushua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que se encontra do Teu lado direito, no santuário celestial. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Caminho a Cristo, no capítulo 9, que diz: o prazer de testemunhar. O eterno Yahu é a fonte de vida, luz e alegria do universo, como raios de luz solar, como correntes de água jorrando de uma fonte viva. Assim, as bênçãos que procedem do Eterno alcançam a todas as criaturas. E onde quer que a vida de Yahu se encontre no coração das pessoas, ela atingirá outros como amor e bênção. A alegria do nosso Salvador, Yahushua, está em erguer e redimir homens e mulheres que caíram. Para isso, ele desprezou a própria vida, suportou a cruz e a humilhação. Assim também os anjos estão empenhados em proporcionar felicidade para as pessoas. Nisso, eles se alegram, aquilo que corações egoístas considerariam um serviço humilhante. Ajudar os desgraçados que, em todos os sentidos, são inferiores a eles no caráter e na posição. É a tarefa dos santos anjos. O espírito do amor abnegado de Yahushua é o espírito que existe no céu e a essência da alegria que existe ali. Esse é o espírito que os seguidores de Yahushua deverão possuir para fazer a obra que lhes está confiada. Quando o amor de Yahushua está no coração como um bom perfume, ele não pode ficar escondido. Sua santa influência é sentida por todos e os que entram em contato com ele. O espírito de Yahushua no coração é como uma fonte no deserto que com suas águas refrigera todos e desperta naqueles que estão prestes a perecer o desejo de beber da água da vida. O amor por Yahushua será demonstrado através do desejo de trabalhar como ele trabalhou para abençoar e erguer a humanidade. Ele fará com que sintamos amor, ternura e simpatia para com todas as criaturas do Pai Celestial. A vida do Salvador na terra não foi de comodidade e dedicação aos próprios interesses. Pelo contrário, ele atuava com persistência e fervoroso esforço pela salvação da humanidade perdida. Da manjedoura até o Calvário, ele trilhou o caminho da abnegação, enfrentando tarefas árduas, viagens cansativas e exaustivas preocupações. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Esse era o único e grande objetivo de sua vida. Tudo mais era secundário e menos importante. Sua comida e sua bebida eram fazer a vontade de seu Pai, Yahu, e terminar sua obra. A satisfação do próprio eu e o interesse em si mesmo não faziam parte dos seus objetivos. Assim também, os participantes da graça de Yahushua
estarão prontos para qualquer sacrifício, para que outros por quem ele morreu possam receber esse dom celestial. Eles farão tudo o que puderem para transformar o mundo num lugar melhor, para que nele todos possam viver. Esse espírito é o legítimo resultado de um coração verdadeiramente convertido. Tão logo uma pessoa aceita Yahushua em seu coração, nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Yahushua. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Se estivermos revestidos da justiça de Yahushua e cheios de alegria que o seu Espírito Santo produz, será impossível nos contermos. Esse Espírito dele é em nós, habitando em nós. Se já provamos e vimos que o nosso Salvador é bom, teremos alguma coisa a dizer, como Felipe. Ao encontrarmos o Salvador, convidaremos outros para a sua presença. Procuraremos apresentar-lhe os atrativos de Yahushua e as realidades do mundo por vir, as quais ninguém ainda viu. Haverá um intenso desejo de seguir pelo caminho que Yahushua andou. Haverá um fervoroso anseio de que aqueles ao nosso redor possam contemplar o Cordeiro do Eterno, que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. É isso que eu faço, meu irmão, minha irmã. É apresentar para vocês o caminho. O esforço para levar bênçãos aos outros redundará em bênçãos sobre nós mesmos. Esse foi o propósito de Yahweh, nosso Pai Celestial, ao dar-nos uma parte para ser desempenhada no plano da redenção. Ele concedeu ao ser humano o privilégio de tornar-se participante da natureza divina e de compartilhar as bênçãos com seus semelhantes. Como assim? Como participamos, da natureza divina? A partir do momento que eu entendo como que está ocorrendo essa luta, essa batalha espiritual. E a partir do momento que eu entendo, eu passo a me relacionar, eu passo a autorizar o Espírito de Yahushua, o Espírito Santo dele habitar em mim. Então, a natureza divina com a natureza humana se une e aí existe uma luta para que eu possa fazer a vontade dele, não a minha, porque a minha vontade desagrada a ele. A nossa vontade desagrada ao nosso Pai Celestial. Não é o que nós achamos ou pensamos, é o que Ele quer que façamos, tanto no comer, no beber, no falar, no pensar. Então, nós temos que permitir que esse Espírito Santo habite em nós, porque se eu e você, se nós não estudarmos, se nós não soubermos como nos relacionar, como ter esse Espírito em nós, outros espíritos vão tomar conta e nós não vamos saber o que está acontecendo na realidade em nossas vidas. Essa é a honra mais elevada e a maior das alegrias que Yahweh pode conceder ao ser humano. Os que se tornam, desse modo, participantes de manifestações de amor são levados para mais perto de seu Criador. Yahweh, nosso Pai Celestial, poderia ter confiado os anjos celestiais a mensagem do Evangelho e todo o trabalho de ministrar amor. Poderia ter empregado outros meios para cumprir seu propósito, mas em seu infinito amor, ele preferiu tornar-nos cooperadores seus, juntamente com Yahushua, seu Filho, e os anjos, para que pudéssemos partilhar das bênçãos da alegria e do enlevo espiritual que resultam desse ministério altruísta. Ao meditarmos nos sofrimentos de Yahushua, passamos a manter uma maior proximidade dele. Cada ato de renúncia própria pelo bem dos outros fortalece o espírito de beneficência no coração do doador.
ligando-o mais estreitamente ao Redentor do mundo, o qual, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vós tornasseis rico. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. À medida que cumprimos o propósito divino ao nos criar e que a vida se torna uma bênção para nós. Se você agir como Yahushua determinou a seus discípulos e levar outras pessoas até Ele, sentirá a necessidade de uma experiência ainda mais profunda e de um conhecimento maior das coisas divinas. Você terá fome e sede da justiça. Rogará a Yahu, nosso Pai Celestial, e sua fé será fortalecida. Com grande interesse, beberá da fonte da salvação. A oposição e as provações que encontram o conduzirão para as Sagradas Escrituras e a oração. Você crescerá na graça e no conhecimento de Yahushua e desenvolverá uma rica experiência. O espírito de trabalho desinteressado pelos outros proporciona profundidade, estabilidade e amabilidade cristã ao caráter, trazendo paz e felicidade ao que o possui. As aspirações são as mais elevadas, não há lugar para a preguiça ou egoísmo. Os que, desse modo, exercitam as graças cristãs crescerão e se tornarão fortes para trabalhar para Yahu, nosso Pai Celestial. Terão uma percepção espiritual mais clara, fé constante e crescente, e por poder cada vez maior na oração. O Espírito de Yahu, atuando em seu coração, desperta as sagradas harmonias da alma, em resposta ao toque divino. Os que se dedicam ao esforço desinteressado pelo bem dos outros estarão certamente contribuindo para a própria salvação. A única maneira de crescer na graça é fazer de maneira desinteressada o próprio trabalho que Yahushua nos ordenou, empenhar-nos na medida da nossa habilidade em ajudar e abençoar os que precisam do auxílio que pudermos dar. A força se desenvolve pelo exercício. A atividade é uma condição para a sobrevivência. Os que procuram manter a vida cristã, aceitando positivamente as bênçãos concedidas por meio da graça e nada fazem por Yahushua, estão simplesmente tentando viver apenas do alimento sem exercitar-se. E no mundo espiritual, como também no material, isso sempre resulta em degeneração e ruína. Uma pessoa que se recusa a exercitar seus membros, em breve perderá a capacidade de usá-los. Da mesma maneira, o cristão que não exercita os poderes dados por Yahu, nosso Pai Celestial, não somente deixará de crescer em Yahushua, o Filho do Altíssimo, como também perderá a força que já adquiriu. A Igreja de Yahushua é a agência designada para a salvação do ser humano. Sua missão é levar o Evangelho ao mundo, e essa obrigação repousa sobre os ombros de todos os cristãos, todos na medida do seu talento e das oportunidades que lhes são dadas, devem cumprir a ordem do Salvador. O amor de Yahushua a nos revelar nos torna devedores a todos que não o conhecem. Yahu, nosso Pai Celestial, nos deu luz, não apenas para que a retivéssemos conosco, mas para que a espalhássemos sobre eles. Se os seguidores de Yahushua estivessem atentos para os seus deveres, onde hoje há apenas um, haveria milhares proclamando o Evangelho nos países não cristãos. Todos que não estivessem envolvidos pessoalmente com o trabalho iriam sustentá-lo com seus meios, sua simpatia e suas orações. E nos países cristãos haveria muito mais trabalho dedicado em favor das pessoas. Não precisamos ir aos países mais distantes, nem mesmo deixar o estreito círculo familiar.
se ali for o lugar em que devemos cumprir nosso dever, a fim de testemunhar de Yahushua. Podemos fazer isso dentro do círculo familiar, na igreja, entre aqueles com quem nos relacionamos e com quem temos relações comerciais. Nosso Salvador passou a maior parte de sua vida na terra trabalhando pacientemente na carpinteria em Nazaré. Anjos ministradores assistiam o Salvador da vida enquanto ele andava lado a lado com camponeses e trabalhadores, sem que ninguém o reconhecesse ou honrasse. Ele cumpria tão fielmente sua missão, tanto ao trabalhar em seu humilde ofício, quanto ao curar os enfermos ou andar sobre as ondas do tempestuoso mar da Galileia. Assim, nas posições mais simples e humildes da vida, também devemos andar e trabalhar como Yahushua. Diz o apóstolo: cada um permaneça diante de Yahu naquilo em que foi chamado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 24. O homem de negócios pode conduzir suas transações comerciais de maneira a glorificar o seu mestre por causa da sua fidelidade. Se for um verdadeiro seguidor de Yahushua, mostrará sua religião em tudo o que fizer e revelará para as pessoas o espírito de Yahushua. O operário pode ser um representante diligente e fiel daquele que fazia trabalhos humildes entre as colinas da Galileia. Todo aquele que leva o nome de Yahushua deve trabalhar de tal modo que os outros, ao verem suas obras, possam ser levados a glorificar o Criador e Redentor. Muitos têm se recusado a dedicar seus dons ao serviço de Yahushua, porque outros possuem dons e vantagens superiores. Tem prevalecido a opinião de que apenas aos que têm talentos especiais se requer que consagrem suas habilidades para o serviço de Yahu, nosso Pai Celestial. Muitos até acham que os talentos são dados apenas a certas classes favorecidas, em detrimento de outros que naturalmente não são chamados para participar nem dos trabalhos nem das recompensas. Mas não é isso que será representado na parábola. Quando o Senhor da sua casa chamou seus servos, ele deu a cada um o seu trabalho. Com espírito amável, podemos desempenhar até as tarefas mais humildes, como para o nosso Altíssimo. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Se o amor de Yahu estiver no coração, ele se manifestará na vida. O suave perfume de Yahushua nos envolverá e nossa influência será para o enlevo e bênção dos que nos cercam. Você não deve esperar ocasiões especiais ou desejar ter habilidades extraordinárias antes de ir trabalhar para Yahu. Não precisa preocupar-se com o que o mundo pensará de você. Se a sua vida diária for um testemunho da pureza e sinceridade de sua fé, e se os outros estiverem convencidos de que você deseja o bem deles, seus esforços não serão em vão. Os mais humildes e mais pobres dos discípulos de Yahushua podem ser uma bênção para outros. Eles podem nem perceber que estão fazendo o bem, mas por uma influência ainda que inconsciente, podem iniciar ondas de bênçãos que irão se alargando e se aprofundando. Os abençoados resultados podem também não ser reconhecidos até o dia da recompensa final. Nem notam que estão fazendo alguma coisa grande. Não devem ainda ficar ansiosos por obter sucesso. Precisam apenas prosseguir adiante tranquilamente, fazendo o trabalho que a providência de Yahu lhes determine, e sua vida não terá sido em vão. Sua experiência e realização crescerão cada vez mais à semelhança de Yahushua. São colaboradores de Yahu, nosso Pai Celestial, nessa vida, e por essa razão estão preparados para a obra mais elevada e a verdadeira felicidade da vida por vir.
É isso, meu irmão, minha irmã. Precisamos verdadeiramente conhecer o que o nosso Pai Celestial pede de nós. E precisamos nos relacionar verdadeiramente com Ele. Nós precisamos conhecê-lo para poder falar dele para as pessoas. A maioria não conhece. A maioria acha que conhece, assim como eu achava no passado. Eu estava totalmente equivocado. Precisamos pegar as Sagradas Escrituras, estudar diariamente para poder fazer aquilo que Ele pede. E a maioria não estão fazendo o que Ele pede. Esse é que é o grande problema. Nós não podemos esquecer que os perdidos serão como a areia do mar. A maioria vão se perder. E essa maioria acha que está agradando o Eterno, assim como eu também achava. Mas só vamos ter conhecimento do que nós estamos fazendo errado a partir do momento que nós tivermos a coragem e tempo, porque o tempo quem faz somos nós, para examinarmos as Escrituras. É isso, meu irmão, minha irmã. Fique na paz do nosso Pai Celestial e que as bênçãos dele caiam sem medidas sobre você e em mim. Amém.